O alemão tinha medo de nós, mas não do americano. O brasileiro brigava mesmo. Agosto de 1942. O Brasil entrava na Segunda Guerra Mundial. O presidente Getúlio Vargas declarava guerra à Alemanha e aos países do eixo, entre eles a Itália fascista de Mussolini. As Forças Armadas Brasileiras se mobilizaram e formaram a FEB, Força Expedicionária Brasileira, com soldados voluntários de todo o país e em boa parte do Rio Grande do Sul. Nos próximos minutos, vamos conhecer a história de um desses soldados, chamados à época de pracinhas. Nascido em São Borja, mas bacariano de coração. Vamos conhecer a história do capitão Rui Moura. Morava em Santiago, do Boqueirão. Fui servir no 1º Batalhão Ferroviário. Tinha 19 anos. E o batalhão foi transferido para Bento Gonçalves. E uma manhã, o coronel comandante Júlio Limeira da Silva botou o batalhão em forma e fez uma explanação do que estava acontecendo na costa brasileira, com os afundamentos dos barcos brasileiros, se supunha que eram os alemães, e pediu voluntários para ir para a guerra. E do batalhão todo só saiu eu. Então tinha um barranco alto, o coronel mandou passar lá para perto do barranco e olhou na tropa e fez uma pergunta: eu só tenho um homem nesse batalhão? Então, se supunha que era eu, né? Foi o único que saiu, voluntário. Porque quando se tratava de um batalhão de serviço, então só ia voluntário. Aí ele começou a nominar: você aí, fora de forma, você lá, fora de forma. E tirou mais 14 para fazer 15 comigo. Bom, isso era de manhã, ao meio-dia ofereceram um almoço no Cassino dos Oficiais e nos mandaram para Porto Alegre. No mesmo dia. Chegando em Porto Alegre, no outro dia comecei umas inspeções de saúde, que foi ministrado por 12 médicos. Os aprovados foram mandados no outro dia ainda para o Rio de Janeiro, num navio de carregar porco. Não tinha beliche, não tinha cama, não tinha nada. Vamos dormindo no ferro. Passamos por Rio Grande para pegar mais um efetivo e fomos para o Rio. Levamos 6 dias de viagem. Chegando no Rio de Janeiro, nós fomos lá para o Morro do Capistrânio, fomos acantonados lá 6 batalhão. E ali comecemos a receber instruções para ir para a guerra. Durante os 26 dias de treinamento de guerra, os soldados passaram por muitas dificuldades. Houve uma revolta de uma companhia porque um oficial mandou surrar um soldado de Cachoeira do Sul
Porque uma bobagem, na hora do café, o cara tirou um pedacinho de pão e pegou no oficial de dia. Então originou isso. Enquanto eles foram a companhia foi para a instrução, eles amarraram o soldado num poste e surraram. E à noite houve uma revolta da companhia e era um capitão Rivadavia que comandava aquela companhia, e ele não pôde acalmar o pessoal. No outro dia houve a revolta, né, e eles tomaram conta do quartel. O ministro do Exército, era o Dutra, teve que ir lá no acampamento para procurar acalmar. Mas aí já eram 6 batalhões que estavam revoltados. Então ficou difícil para o ministro. Aí passou-se mais um dia, veio a ordem de embarque. No dia 15 de maio de 1944, os primeiros 9.000 pracinhas embarcaram para a Itália, rumo ao porto de Nápoles, em um transporte americano. Sua missão seria combater o exército alemão que ocupava o país. Tomamos o navio no Rio de Janeiro, o navio de transporte de guerra americano, General Meigs era o nome do navio, um navio muito confortável. Tivemos a visita do Getúlio Vargas, se despedindo de nós lá no porto, e viajamos. Na frente, mais ou menos a 10 ou 15 quilômetros, viajava um Zeppelin, transmitindo em alfabeto Morse todas as alterações. E de lá ele comandava tantos graus à direita, tantos graus à esquerda, voltar, enfim, ele comandava de lá por o alfabeto Morse. Quando chegava às 6 horas da tarde, dava recolhimento do navio. Então todo mundo ia para os compartimentos. Eu, por exemplo, ficava a 25 metros de profundidade num compartimento lá. Era muito quente. Tinha o sistema de ar, era bom. Eu tinha que tirar a roupa e me deitar na frente de um ventilador daqueles, e para poder refrescar todo o corpo, porque não podia, só era permitido tirar o capacete, nem o coturno não podia tirar, tinha que dormir fardado. Tinha os beliches, né? Então o cara ficava ali fardado, qualquer emergência o cara não tinha demora. Bom, nós ficava até às 6 horas da manhã lá dentro, não podia botar a cabeça para fora, ficava tudo concentrado lá. E não podia fumar, aquelas coisas assim, né? Depois vinha a ordem de abandono do navio, ali, sair lá do porão, né? Então aí nós ia para fora, tomava café, a refeição era 2 refeições só por dia, porque não havia condição de 3, que era o 9.000 homens, né? Então tomava o café e depois a janta. Não tinha 3 refeições. Mas era muito farto. Cesta de castanhas, laranja da Sicília, maçãs, tudo de distância em distância tinha. Lá em cima, na borda. E ali a gente ficava à vontade. Não podia soltar um toco de cigarro no mar. Nada. Qualquer coisa podia indicar que alguém passou por ali. E fizemos essa viagem, morreu 2 pessoas no caminho. A viagem, eles faziam as grades de aço inoxidável.
uma placa, que eles gravavam na placa toda o porquê que aquele cara ia viajando, para onde ia, quem é que era, tudo direitinho. E era preso naquela grade, punham o cara ali dentro e tinha uma comporta especial como é que se diz, para não se impressionar com aquilo, né? Em horas mortas da madrugada eles largavam pelaquela comporta os cadáveres. E aquilo era esquecido, ninguém mais falava daquilo, né? Durante os 32 dias, a viagem transcorreu com uma certa tranquilidade. Mas a chegada ao porto de Nápoles mostrou a face da guerra. Viajemos 32 dias, uma manhã, amanhecemos no porto de Nápoles. Vimos navios de casco para cima, virados, porque houve um combate, um bombardeio com 1.500 aviões lá nesse porto. Eles destruíram tudo. Bom, chegando em Nápoles, tinha uma banda americana de 250 figuras esperando. E atrás daquele tinha uns caminhão que era tipo vagão, levava 300 homens naqueles caminhão. 42 pneus. Dali nos levaram para uma polícia sanitária. Um frio bárbaro. Eles levaram e banho frio ali e uma polícia sanitária ficava guarnecendo para ver se todo mundo estava tomando seu banho. Dali nós saímos, depois eles vieram com umas máquinas para detetizar nós, para evitar piolhos, insetos, né? Ali, receberam pela primeira vez os pacotes com a comida de guerra. Saímos pelados da detetização e fomos para o almoxarifado, onde recebeu o fardamento e depois o armamento, e fomos até o Colégio das Freiras, que foi aonde nós ficamos acantonados. Lá nas freiras nós recebemos umas caixas, chamada caixa K, com alimentação de combate, para carregar com nós. Era alimentação de emergência. A tranquilidade da chegada durou pouco. Os alemães fizeram questão de recepcionar os nossos pracinhas. No primeiro dia que chegamos, fomos bombardeados, porque nós ocupávamos o estabelecimento das freiras. Eram 4 edifícios de 6 andares. E lá fomos bombardeados. E no outro dia já fomos evacuados de lá. 3 dias depois, começava o deslocamento para a frente de combate. Primeira parada Livorno, onde se juntariam aos batalhões americanos e australianos que combatiam na área. Fomos para Livorno, para Staffoli, 3.000 homens. Era um centro de recompletamento pessoal. Então, quando morria, digamos, tinha sempre 3 pelotões. Pelotão A, B e C. Morria lá na linha de frente, digamos, 10 soldados, 5 sargentos, 2 oficiais. Então eles tiravam, sempre tinha o pelotão A. O pelotão A era o que estava sempre pronto para suprir isso. Então eles tiravam daquele batalhão, daquele grupo, tiravam os homens que precisavam, mandar para a linha de frente e da tropa tiraram o outro para suprir o que tiravam daqueles pelotões.
Em Stafford, eles partem para o batismo de fogo e o Brasil entrava de fato na guerra. Encostou as viaturas que nós ia embarcar, né? Ordem de embarque. Embarcamos, depois que estava embarcado que recebemos a notícia e a ordem de combate. Aí seguimos em direção a Batalha. Chegamos lá, tomamos posição, ficamos uns 3 dias sem ação. Estava lá, e a alimentação nos campos de batalha, e nós ficava dormindo lá, tudo sem combate. Até que os alemães entraram. Aí começou o combate, veio a ordem de combater. Né? E começou o combate. Não perdeu muita gente, mas eles perderam bastante. E ali aquela refrega de combate durou mais ou menos 24 horas. Para a gente poder examinar, vasculhar, para ver se realmente não tinha mais inimigo. E depois seguiu as ordens de outros lugares, e postando viaturas e nos levando para cá, para lá, e cada lugar que existia um movimento de combate, nós era chamado, ia tomar posição, né? Atacando o inimigo, para não tomarem posição em lugares que faziam falta para nós. E, enfim, era mais ou menos isso aí. A sensação de abrir fogo contra o inimigo fica marcada na alma. A sensação, quando a gente está com a arma em punho apontando para alguma direção, o objetivo é eliminar o elemento que está nos ameaçando e ameaçando outros. Então, a sensação é matar. E esse negócio que depois que mata e tal, tem alguma reação? Não dá nada. O convívio com os soldados americanos começou de forma difícil. Os americanos nos consideravam sub-raças. Eles nos tratavam com uma certa indiferença. Quando eram pretos, nós acampávamos de um lado da estrada e o preto do outro lado. Não podia estarem juntos. Eles subestimavam nós. Tinham medo de nós. Entre as batalhas, as provisões eram fartas e surpreenderam os soldados brasileiros. O trato, eles davam mais ou menos igual. Eu recebia 15 carteiras de cigarro por semana, 15 latas de cerveja, 1 litro de uísque, toda a semana. Então, quando eles botavam, iam distribuir o cigarro, houve alguma coisa que nos deixaram um pouco envergonhados. Que o americano chegava, quantas 2 carteiras para cada um. Eles não iam lá, alcançar 2 carteiras. Eles amontoavam o cigarro, uma pilha de cigarro lá, e o cara ia lá, o americano. Porque sempre eles iam na frente. Pegava as 2 carteiras e ia embora. Quando chegava o brasileiro, já botava uma, não sei, outra no bolso e tal. Quando chegava, faltava uma cesta, não tinha mais cigarro. O brasileiro, então eles, para o brasileiro, alcançavam na mão. E para o americano, não. Mas logo o soldado brasileiro mostrou seu valor.
diversas vezes que tomemos cidades e tivemos entregar para eles, e o alemão descobria que era eles que estavam, ele tocava eles e nós tínhamos que voltar para tomar a cidade de novo. Ocorreu isso lá. E o americano, o alemão tinha medo de nós, mas não do americano. O americano eles não tinham. Os brasileiros eles diziam: o brasileiro é louco, ignorante ou de coragem. Eles não sabiam o que era. Nós avançava muito neles. O brasileiro brigava mesmo. Durante a guerra, o pracinha brasileiro estranhou muito a comida enlatada americana. Mas aí entrava o jeito do campeiro. Já promovido a sargento, o seu Moura providenciava uma boia tipicamente gaúcha. A comida 5 dias por mês era brasileira. A gente tinha aquela pressa enorme que chegasse o dia 25. Então vinha a nossa boia aqui, nosso feijão, nosso arroz, nossa carne, tudo aí. E os outros 25 era boia americana. Aí à noite eu convidei 2 sargentos, porque à tarde eu descobri as ovelhas, estavam lá num curral. E eu investiguei bem a casa do italiano e tal, tinha uma porta para os fundos, uma porta para frente, e convidei o sargento. Um já saltou: o que é bom fazer? Não faça pergunta. Sabe que não pode fazer pergunta? Armado? Não pode andar desarmado. Vamos embora. E seguimos. Chegamos lá no local, eu botei um na porta à frente e um na porta dos fundos. Digo: não procure, não, sem violência. E eu fui lá no curral, escolhi a ovelha. Eu como fronteirista e tal, né? E conhecedor. Uma ovelha violenta, não, a nossa é muito humilde. Eu entrei no curral, o carneiro velho me deu uma cabeçada e me atirou lá no meio das ovelhas. Digo: para, rapaz, olha a violência. E eu entrei no rebanho. Fiz o teste. Sabe como é que a gente vê se é gorda? Ali no tronco do rabo, onde prende no corpo da ovelha, a gente dá uma tenteadinha ali, bem maciozinho, né? Ali que tem a graxinha, né? Bom, dei o sinal, mas era um burro do carneiro. Aí veio os meus companheiros, tivemos que fazer amarrar ela, se meter um pazdinho pro meio, porque era pesado. E era meio longinho. Bom, foi embora com a ovelha. Chegando lá, dispensei os companheiros e fui lidar sozinho com a ovelha. Carnei, preparei o churrasco, tudo direitinho. No outro dia tivemos que juntar galho de pinho, esses pinho-ilhote, que era a lenha que tinha, era só essa, para fazer o fogo. E convidei o coronel Mário Travassos, ruim que era o lá de Bagé. Ele comendo, digo: agora não tem mesa, coronel, é campal. Ele comendo, de pé, caminhando, e ele deu um corte e disse: Moura, onde é que tu arrumou essa ovelha? Comprei, coronel. Aí ele deu um segundo corte. Se engraçado, não tem gosto de ovelha comprada. Outro fator que conspirava contra os pracinhas era o clima europeu, muito mais frio que o nosso. O equipamento de combate previa todas as situações, contando com alguns itens curiosos. O frio lá era rigoroso. Caía neve, às vezes, 15 dias consecutivos.
Tanto é que as casas, a madeirama do telhado era trilho de estrada de ferro para poder suportar o peso da neve. Eu tive, por exemplo, a 22 graus abaixo de zero. A nossa roupa lá era de muito boa qualidade, porque nós usava fardamento americano, calçado americano, carregava na bagagem, porque nós carregava todo o material que nós dependia. 3 sacos. Um saco era para morrer. Era o saco de morrer, que eles chamavam. E faziam o exame de fardamento e sempre davam falta do saco, pagavam o outro. Porque eles não eram de andar descontando nem nada. E um saco impermeável, para quando tinha chuva, e um saco de lã, que botava um dentro do outro para se aquecer. Porque era realmente muito frio. Quando estava caindo neve, que era a maior parte do tempo que caía, de tempo em tempo a gente tinha que sair de dentro do saco para mudar de lugar, para não ficar soterrado. Senão a gente, quando via, estava soterrado, né? Então, saía, trocava o saco de lugar. Eu já sempre botava o meu numa posição estratégica, um lugar mais alto e tal. E consegui tolerar bem o frio. O frio acostuma. Outra parte da força expedicionária que marcou época na campanha da Itália foi a FAB, Força Aérea Brasileira. Era muito bom o relacionamento, tanto é que nós preparávamos o avião para os pilotos. E tinha a ordem de combate para eles, então a gente, quem preparava o avião, a posição, o local, tudo era nosso. Entregava. Até tinha um piloto muito engraçado de Santa Maria, Pereirão. Ele acariciava e conversava com o avião. Dali veio aquela imagem de avestruz que tem aqui no meu distintivo, que era a Sentapua. Sentapua era a aviação. Cobra fumando do exército, e a âncora era da Marinha. E nós tínhamos muito bom relacionamento. É o caso que eles não eram muitos, que naquele tempo a aviação era muito pobre, de tudo. Agora lá fizeram fama, ficaram famosos pela bravura. O americano... O alemão dizia que dava para brigar de baioneta calada com os aviões dos brasileiros, que eles viam tão baixo que dava para alcançar com a baioneta. Com a forte atuação dos pracinhas na Itália, os alemães se obrigam a recuar para posições fortificadas em castelos, situados no alto das montanhas, dando início a uma série de batalhas que ficaram conhecidas como a Guerra dos Castelos. Ocorre que os castelos eram localizados sempre em partes mais importantes do local, da cidade, onde moravam as personalidades maiores. Então, o americano, os lugares mais perigosos, mais guarnecidos, eles largavam os brasileiros e eles ficavam fora. Botavam os brasileiros na frente. Então, os brasileiros foram tomando os castelos e o americano foi ficando fora. Mas só que a fama ficou para os americanos. Os brasileiros não eram os brasileiros. Na época, o já-tenente Moura participou de várias dessas batalhas, inclusive da mais famosa delas, a Batalha de Monte Castelo.
Castelo Novo, participei de 2 combates. Castelo Franco, participei de 1. Depois, então, fomos lá para o norte mesmo da Itália, onde tinha Fucecchia, Porretta, e fomos para Monte Castelo. Mas lá em Monte Castelo, nós fizemos diversas investidas. Não foi num combate nem 2 que nós tomamos Monte Castelo. A tomada de Monte Castelo foi marcada por combates sangrentos. Foram necessárias várias investidas para obter-se a vitória. E as histórias desta batalha se multiplicavam dia a dia. Tinha na cabeceira de uma sanga um alemão só, escondido lá, e cruzou uma escolta brasileira, e por teimosia, porque nós não podíamos atravessar, por exemplo, essa rua aí, nós não podíamos atravessar essa rua em 2 ou 3 ou 4 ou 5, nós tínhamos que rastejar, atravessar a rua, se deslocar de lá ou para cá, e depois entrava outro, porque um inimigo não dá um tiro por causa de um soldado, mas um grupo eles dão. E eles mataram a escolta brasileira de 13 homens. Um só alemão. Mas aí nós tínhamos a retaguarda, entremos, se tínhamos lugar e peguemos o alemão. Então nós reunimos diversos contingentes para formar o grupo para tomar Monte Castelo. Fiquemos mais ou menos uma semana em conferência, naturalmente com as autoridades maiores lá, para que tinham condições de dar palpite, né? O soldado não entrava disso. Então, porque era diversa investida, nós perdemos muita gente lá. Então, chegamos à conclusão: usar 3 batalhões. Um pela esquerda, um pela direita e um pelo centro. E subiu o morro. Foi como nós tomamos Monte Castelo. Aí deu certo, porque os alemães já não tinham mais condições de ataque. Faltou combustível, faltou alimentação para a tropa e faltou munição. Estavam sem nada lá. E nós atacamos todos os flancos, não deixava entrar nada. E muito ruim de caminhar. Dia de chuva, então, era um inferno. O que os alemães faziam? Deixavam nós subir até a metade. E depois derrubavam. Nós já subia de arrasto dele, rastejando. E para descer bem mais ligeiro. Porque eles eram tremendos. O soldado alemão é um soldado, além da coragem que tem, da crença daquilo que eles querem ser, eles são terríveis. E aí conseguimos subir. E o castelo, ele tem um lado que circunda, né? Aí circundando ele, tem a entrada lá na frente. E tem como entrar reto também. Mas aí é brabo. Para quem tem um ataque lá em cima, não é? Ponto estratégico. Depois que nós estávamos lá em cima, aí foi muito fácil. Tomamos conta dos abrigos deles, dos rock and roll. Durante as batalhas, era comum a tomada de prisioneiros. Seu Moura viveu várias experiências e conta algumas. Bom, as prisões eram constantes, porque sempre num combate tem prisioneiros, não é? E os nossos
nós ficava com eles tantos dias ou tantas horas e entregava para os americanos. Os americanos que eram os carrascos dos prisioneiros. Eu ia indo de Estáfilo para Ponte Capiano e numa clareira de mato eu me encontrei com um grupo de alemães e eu estava sozinho. Então tinha que... Mas fiz gesto de que tinha mais gente perto de mim. Fiz gesto que ia chamar o pessoal. E os alemães se entregaram. E eu não matei os alemães, nem eles me mataram. Parece até que tinham vontade de serem prisioneiros mesmo. Eles estavam sofrendo muita falta, muita judiaria, o posto mais perto. Foi entregue lá e deram um jeito neles. Com a sequência de vitórias, o fim da guerra se aproximava. E é justamente nestes períodos que as cenas mais humanas acontecem. Então, uma ocasião, eu estava comendo uva. Eu e um tal de Adão Minucci, lá de Jaguari. O Parreiral era um terreno assim. E lá embaixo tinha um riacho. E lá no meio do riacho, uns 20 metros mais ou menos da borda do rio, tinha um alemão pelado, fazendo a barba. Um espelhinho lá e ele... E eu me aproximei um pouco. De repente ele me enxergou no espelhinho. Eu vi quando ele parou de puxar a gilete, me enxergou. E eu estava pelado, mas eles eram tremendo. E já enxerguei em cima do barranco a roupa dele, o material dele. Aí o Minucci queria dar um tiro no alemão de lá. Digo, não, deixa o alemão. Aí cheguei, mandei o Minucci ficar cuidando do material dele e cheguei até a barranca do rio. Chamei ele. Ele veio muito assustado e me contou a história. Ele disse que era alemão e que ia fugindo para ver se tinha a sorte de ver a família dele mais uma vez. Tinha tantos filhos e tal e coisa. Muito bem. Aí eu mandei examinar o material dele lá para ver se não tinha. Eles carregavam muita granada, muita coisa. Pistola Luger eu tinha. E mandei ele embora. Pelado. Não deixei ele levar a roupa. Foi embora pelado. E de certo alcançou a família. No avanço para o norte, o tenente Moura conquista uma medalha por um motivo inusitado. Então, a gente viajava de noite, luz da frente do carro apagada, mas atrás do para-choque tinha um mastro de ferro, uns 4 metros mais ou menos de altura, e na ponta tinha uma luz vermelha virada para trás, que era para a tropa que fosse atrás ver nós, né? E toquemos uma velocidade para a noite. Não era muito, não. Mais ou menos 2.000 homens. Estava na... E o alemão passou primeiro e desmanchou a ponte. Desmanchou a ponte a uns 10 metros da borda da ponta para o meio. Era um rio bastante caudaloso. Era um segmento do Reno. Eles desmancharam a ponte
Eu, quando vi, o carro ficou leve, zzz, e caiu no rio. Eu não me desfiz nem da minha metralhadora. Mas um americano, não sei se caiu mal, era ruim, ou se assustou, ou não sabia mesmo nada de natação, que isso era difícil. Estava morrendo, afogado. E eu agarrei ele para os cabelos e segui, mas segui já para o outro lado, para a borda do rio, para o outro lado. Quando eu cheguei lá do outro lado, já tinha companheiros lá aguardando, né? Aguardando, foi uma movimentação muito grande. E aí que eu fui condecorado com a Estrela de Prata, é uma condecoração muito importante do 5º Exército Americano. E eu estava adido militar do 5º Exército. Então, fui condecorado. E eu tenho 5 condecorações de guerra. O americano se salvou, eu fui condecorado. E mais ou menos termina essa história por aí. Além das medalhas, seu Rui traz outras marcas da guerra. Em uma noite, um ataque inesperado faz o pracinha sentir a dor de um ferimento. Era uma noite e fui atingido. E esse dedo aqui, que este couro aqui, veio parar aqui e foi de encontro à coronha do fuzil. E eu não vi, continuou o combate. Mas eu depois comecei a sentir aquele calor na mão e tal. Aí eu olhei, minha roupa estava lavada de sangue. Aí que eu vi no dedo, aquele sargento. Já rasguei uma camisa, já fiz um curativo. Nós usava na cinta um curativo de emergência, com medicamentos muito fortes. Aí eu usei, fiz o curativo e logo me levaram. Eu estava lá no norte da Itália e eles me levaram para Nápoles. Não é para mais preciso, para Girolamo. E para o 40, lá os hospitais era número, não era nome. Me levaram para o 45 hospital. Aí eles arrumaram, foi uns médicos americanos que fizeram uma ajeitada muito boa, tanto é que este dedo é tudo sarapicado, porque foi um estilhaço, né? E este aqui então ficou meio torto e no inverno me dói muito. Ele não sarou. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. No dia 8 de maio de 1945, termina a guerra na Europa. Seu Rui e outros pracinhas recebem a notícia. Bom, quando terminou a guerra, foi às 4 horas de uma tarde, de dia 8 de maio de 45. Eu estava me recuperando desse ferimento. Eu estava em liberdade, saía todo dia do hospital e tal, ia à rua fora, e indo visitar o namorado. E vi aquela bateção de lata e barulho e foguete. Digo, mas o que é isso?
Aí cheguei até numa estação férrea, digo, que barulhão esse aí, que baderna é essa? Terminou a guerra. Ah, terminou a guerra, é? Até voltei pro quartel. E aí, o outro dia, era uma coisa impressionante, todo mundo trabalhando, reconstruindo aquilo que nós destruímos, barreirais, casas, e aquelas mulheres do topo daquelas casas sentando tijolo, porque lá as italianas são pedreiras também, né? E eu me recolhi imediatamente eles começaram a levar o pessoal para o centro de recompensamento pessoal, para já providenciar imediatamente o embarque. Aí nós fomos para Vômero. Se acantonamos lá e começou a preparação para o embarque de volta. E fiquemos lá, eu acho que um mês ainda. Eles foram fazer. Depois Portugal ofereceu uma viagem para nós, para Portugal, para o primeiro escalão. Primeiro escalão, fazer uma chegada em Portugal. Fomos muito bem recebidos lá. Bueno, embarcamos e viemos embora em 2 navios, porque um só para as mulheres prisioneiras e as enfermeiras, para não vir junto com os homens. E largar aquela bagualada junto com as mulheres não andava. Aí viemos embora. Chegamos no Rio de Janeiro. Foi trágico. Estavam derrubando o Getúlio naquele dia. Eles, como nós eram a tropa treinada e em condições de ataque, botaram nós, não. Levaram nós do porto, levaram nós em forma, a pé, para ir tomar posição nos pontos estratégicos e mais importantes do Brasil. Eu, por exemplo, me botaram na central do Brasil. Aeroporto, estações-fera, tudo aproveitando a tropa expedicionária. Mas aquilo foi rápido. Uns 2 dias estava resolvido. Aí ficamos lá, recebemos a documentação e tal, e passagens, liberaram. No mínimo os que iam continuar, liberaram um prazo para voltar, e os outros liberaram já definitivo. Passados 60 anos da Segunda Guerra Mundial, o país não esqueceu completamente de seus pracinhas. Ocasionalmente, alguém lembra desses heróis. Bom, depois dessas ocorrências, eu fui homenageado algumas vezes fui convidado pelo ministro do Exército para Brasília, fui muito bem recebido. Fui recebido na Associação dos Ex-Combatentes de lá. Aqui em Vacaria, eu sempre sou convidado para todos os dias importantes. Semana da Pátria, Semana da Farroupilha, enfim, sempre fui convidado por diversas entidades, a prefeitura, pelo senhor prefeito, sempre o batalhão daqui, a Secretaria de Educação. Eu não tenho queixa, eu sempre fui bem homenageado. E a minha história de
ex-combatente, ex-pracinha. É isso aí. Há dois medos. Há um medo de morrer e há um medo de matar. O medo de morrer todo mundo tem. É instintivo, é natural. O medo de matar, as pessoas mais sensíveis têm também. E no grupo tinha isso. Tinha o medo de morrer, que a gente sentia, que a gente chama de receio, e que a gente sentia principalmente quando começava a missão. Taxiando para o começo da pista, para começar aquela missão, atravessar aquelas montanhas, ir para o lado de lá, o que vai acontecer? Eu vou morrer, vou ficar prisioneiro, etc. Mas depois passava. Quando começa a ação, quando a gente começa a atirar, quando começa a manobrar, esse medo, esse receio no piloto de caça, em geral, passa. Mas tem um medo de matar. É aquele que se sente mal quando mata, que chora de noite porque matou e que tem vontade de desistir de todo. Não faço mais isso. E o alemão tinha medo de nós, mas não do americano. O americano eles não tinham. Os brasileiros eles diziam: o brasileiro é louco, ignorante ou de coragem. Eles não sabiam o que era. Nós avançava muito neles. O brasileiro brigava mesmo. E de repente soou no microfone: The war is over, quer dizer, falando em inglês, a guerra terminou. E eu vi muito marmanjo se debulhar, chorar. Era o fim da guerra, era o fim de uma matança cruel, injusta como o diabo. Qui è meraviglioso, aqui, però quando io incontro i veterani da Airborne sono legali, ma come sono legali i miei veterani da PEVI? Tutti falano, molto anche in Brasile falano: ah, la guerra na Italia a fine era come si dice, bugie, non è verità. La guerra in Italia era terribile, frio, neve, granada, minas, e l'Alemão che teneva 6 anni di esperienza. Liberarono Piacenza, Susa, Torino, o americano o inglese, bruciarono tutto a fine della guerra. O brasileiro limpiarono e donarono agli orfanotrofi. Un veterano brasileiro e grande decorazione e un grande combattente. Okay. La Cobra va sempre fumando.